Agora nós vamos colocar em discussão o projeto emendado, o projeto de lei 118 de 2017, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico para os serviços de água e esgoto e institui o Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, e da nova redação a dispositivo da Lei Complementar número 10, de outubro de 2006, o Plano Diretor do município de Assis. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Vinícius Simile, pelo tempo de 10 minutos. Presidente Valmir, boa noite. Nobres colegas vereadores, meu boa noite. Público aqui presente, meu boa noite em especial ao prefeito municipal e ao vice-prefeito municipal. Obrigado pela presença e demais secretários. Presidente, quando nós iniciamos uma carreira legislativa ou atividade legislativa aqui na cidade de Assis, nós acreditamos que nós possamos, de certa forma, fazer a diferença, né? É sabido que a Câmara Municipal teve a sua renovação em quantidade de vereadores, e acho que os vereadores novos que entraram para essa legislatura e aqueles que, de certa forma, continuaram da legislatura passada, entendem e sabem da responsabilidade que é ser vereador, né? Ser vereador é muito mais e vai além daquela questão apenas mente política, né? Nós estamos aqui baseados em princípios éticos, princípios morais, e esses princípios têm que nortear a nossa vida pública. Quando eu, de certa forma, me deparo com algumas tentativas de travamento de pauta, quando me deparo com algumas tratativas no sentido de querer criar dificuldade para que o município de Assis avance, eu começo a repensar e, de certa forma, desacreditar na classe política. Me desculpem. A gente precisa entender a dinâmica de uma cidade. A cidade é um ente vivo, ela muda diariamente, ela muda de acordo com as necessidades. Hoje nós temos uma necessidade que é votar o plano de saneamento básico. Tivemos a necessidade há 3 meses atrás em votar a reforma administrativa. A Câmara Municipal tem por obrigação entender essa dinâmica em que a cidade ela vive e votar de acordo com as suas convicções. Votar com aquilo que você pensa, baseado nos seus princípios éticos e morais. A Câmara tem essa obrigação. Ninguém está aqui para dizer amém para o prefeito em todos os projetos, ninguém está aqui para dizer para o prefeito que nós somos contrários a tudo que ele manda. Mas também não estamos aqui para ser consultivo. O prefeito municipal enviou um projeto original que, na minha opinião, eu já tinha tranquilidade absoluta e plena para votar de acordo com esse projeto. É óbvio que vieram as emendas para enriquecer o debate, é óbvio que vieram outras argumentações dos vereadores, nós nos reunimos na comissão, participamos das audiências públicas, participamos da consulta pública que houve. Então a gente fica muito tranquilo, nós vereadores, aqueles que têm, de certa forma, um carinho pela cidade de Assis, nós ficamos muito tranquilos em votar um plano de saneamento. Por mim não deveria existir emenda, né? Eu acreditava que o plano, na sua originalidade, ele estava perfeito com aquilo que a prefeitura e que a cidade de Assis almeja. E aí a gente se encontra com essas discussões paralelas de travamento de pauta. A necessidade do plano municipal, ou da aprovação, ou da sua, de certa forma, reprovação, ela é emergente. A Assis tem por obrigação, agora até o final do ano de 2017, aprovar esse plano. Plano que deveria ter sido aprovado no ano de 2010, e não foi. A Câmara, no ano de 2010, até a Câmara atual, não conseguiu elaborar um senso comum para que pudesse colocar em votação esse plano. A gente observa nas discussões, e principalmente nos apontamentos que foram feitos na tentativa de colocar o plano, vários critérios, né? Que o plano não contempla os 4 eixos, como diz a Lei 11.445, o que é uma inverdade. A lei, ela, no seu artigo 19, diz o seguinte: a prestação de serviços públicos de saneamento básico observará o plano, que poderá ser específico para cada serviço. Ou seja, se a Prefeitura de Assis achasse por bem subdividir o plano de saneamento, o plano de resíduo sólido, o plano de drenagem pluvial e o plano de limpeza urbana,
ela tem essa faculdade de acordo com a própria lei que institui e obriga a aprovação do plano municipal. Então, ou seja, cai por terra aquela teoria que o plano ele não contempla os 4 eixos. É uma possibilidade facultada na lei que regulamenta os planos nacionais. E aí, um outro argumento que foi levantado, que a Prefeitura de Assis não contratou nenhum técnico responsável para acompanhar a execução ou elaboração do plano. No seu parágrafo 1º do próprio artigo 19, diz o seguinte: os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de serviço. Ou seja, a Prefeitura, de acordo com o parágrafo 1º do próprio artigo 19 da Lei 11.445, tem essa faculdade. Não precisava contratar nenhum técnico responsável para assinar o projeto. Ela poderia fazer em parceria com a atual concessionária de água e esgoto da cidade de Assis, a Sabesp. E assim foi feito. Não é demérito nenhum para a Prefeitura de Assis chamar a Sabesp, que explora mais de 30 anos os recursos hídricos da cidade de Assis, para dialogar, para debater. Então, as coisas começam a cair, as máscaras começam a cair. A gente precisa avançar. Aí fala que não terá um acompanhamento de acordo com... o plano não contempla um artigo que diz que deverá ser feito um acompanhamento. Na própria lei, no seu próprio artigo 19º, no parágrafo 4º, os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente em prazo não superior a 4 anos, anteriormente à elaboração do plano plurianual. Ou seja, automaticamente, o plano que nós estaremos aprovando ou rejeitando hoje, ele será revisto, no caso da sua aprovação, no caso. Aprovando, ele será revisto a cada 4 anos. A cada 4 anos, quando for votado o plano plurianual, obrigatoriamente, o Poder Executivo, seja o prefeito que for, deverá encaminhar o plano para sua revisão. Por quê? O plano de Assis, ele estabelece metas e diretrizes para os próximos 20 anos. E é óbvio que as coisas mudam, as ações mudam, a cidade cresce, a cidade expande, e a cidade precisa evoluir. E o plano tem que ser revisto pela Câmara Municipal em acompanhamento com os apontamentos levantados pelo Executivo. Para se ter uma ideia do que contempla o Plano Municipal de Assis, hoje que a gente fica falando muito de parte teórica, algumas coisas práticas do Plano Municipal de Assis. O abastecimento de água em Assis hoje, ele atende 99% das residências e de empresas e afins. Ou seja, a meta para 20 anos é permanecer nesses 99%. Mas por que não atinge o 100% de acordo, que seria o ideal? O 100% não é atingido porque existem condomínios fechados, existem praças públicas que têm o ponto de ligação de água e que não, de certa forma, não fazem parte do plano municipal da cidade de Assis. Condomínios privados que têm, por obrigação, fazer vamos dizer assim, as suas ligações de água. O grande problema verificado no plano municipal diz respeito ao controle de perdas, que é aquela relação, aquele cálculo entre aquilo que a prefeitura, aquilo que a concessionária do município hoje tira de água da sua fonte e até aquilo que chega nas residências. Ou seja, esse é o principal aspecto que deve ser levantado no plano. Hoje, existe uma perda em torno de 170... Pela ordem, senhor presidente. Na ordem, vereador Reinaldo. Mais 5 minutos do tempo para o vereador Vinícius. Seu pedido regimental, acrescentar mais 5 minutos para o vereador Vinícius Simile. Obrigado, vereador Reinaldo. O plano de Assis diagnosticou que existe uma perda por ramal atendido na cidade de 170 litros por ramal dia, ou seja, uma quantidade considerável de água que se perde, né? Qual que é a meta para daqui 20 anos? Reduzir essa perda para 150 litros por dia por ramal. Ou seja, se nós observarmos a essência do plano, ele está muito bem amarrado, muito bem estruturado, né? Vamos falar do controle de água. A concessionária, seja ela concessionária que vai ser feita, depois é um outro passo que o Poder Executivo vai ter que travar essa discussão. Se vai ser através de uma concessão, se vai ser através de uma licitação, mas atualmente, a concessionária que explora o recurso hídrico na cidade de Assis hoje, ela obedece 2 portarias do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que regulamenta a qualidade da água. E ela tem por obrigação a divulgação desses índices da qualidade da água semestralmente para a população da cidade de Assis, né? E falando do esgoto, que talvez seja o calcanhar de Aquiles
da cidade de Assis. Atualmente, 98% das instalações que possuem água encanada, 98% delas possuem a sua coleta de esgoto, né? Ou seja, 2% também dessa falta dos 98% para 100% também é devido à questão dos condomínios fechados, a questão de alguns locais que hoje recebem água, mas não têm a coleta de esgoto, como os locais que nós emendamos aqui, locais próximos a FICAR, locais próximos ao CDA, enfim, são situações que o plano, se você observar, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Nós estamos falando de diretrizes. A maneira como o Poder Executivo vai, a partir de agora, caso aprovado o plano, negociar, se ele vai tomar para si a responsabilidade do recurso hídrico, se ele vai fazer uma nova concessão para a obtenção da outorga onerosa, se ele vai licitar esse recurso, isso é um critério, uma prerrogativa do prefeito. O papel da Câmara agora é fiscalizar esse segundo passo. Como participar disso? Qual vai ser o melhor caminho para a Prefeitura de Assis? Qual vai ser o melhor caminho para a cidade de Assis? Enfim, espero ter contribuído minimamente para a discussão. Acho que nós, vereadores, temos uma responsabilidade muito grande no dia de hoje. Estou muito tranquilo quanto à votação do plano, já disse, teria votado na sua originalidade, entendi e acatei as emendas, mas eu penso que a Câmara Municipal de Assis tem uma responsabilidade nas discussões de assuntos que trazem, de certa forma, reflexos para a população assisense. Presidente, agradeço meu tempo, agradeço o tempo concedido pelo vereador Reinaldo e reservo meu tempo. O senhor dispõe de 4 minutos.